A realização pela primeira vez de um campeonato mundial de basquete feminino aqui em São Paulo em 1971 coincidiu com um momento muito importante para esse esporte no Brasil. Apareciam ali os primeiros sinais do final de uma geração inteira de jogadoras. Se não eram tão veteranas, pelo menos elas entendiam que já tinham dado tudo pelo esporte. Marlene, Heleninha, Maria Helena, Delcy, eram algumas dessas jogadoras que conseguiram para o Brasil o terceiro lugar naquele Mundial e diziam, estamos passando a responsabilidade para uma próxima geração. Mas o sentimento generalizado é de que não havia ainda uma nova geração. Pelo menos não havia um grupo tão forte de jogadoras. A nossa entrevistada de hoje tinha naquela época apenas 11 anos de idade. E hoje ela é considerada a maior jogadora do Brasil e uma das maiores jogadoras do mundo. E não são só os brasileiros que dizem isso. Boa noite, Hortência. Boa noite. Você já pensava naquela época, aos 11 anos, que podia ser a sucessora ou fazer parte desse grupo que ia suceder uma geração tão forte do basquete feminino? Não, eu nem sabia que era basquete naquela época ainda. Na época do Mundial, eu só ouvia falar de Norminha e tal, mas eu tinha 13 anos para 14 anos. Antes eu fazia outro esporte, fazia vôlei, jogava handebol. E quando eu estava fazendo quase 14 anos, que eu me interessei um pouco pelo basquete. Eu, por exemplo, se tudo der certo, eu pretendo ser uma técnica. Queria saber de você, Hortência, que veio de uma pequena cidade do interior de São Paulo, Potirendaba, como que você se sente hoje reconhecida e morando numa grande capital, ou convivendo com o pessoal numa grande capital e reconhecida no Brasil inteiro? Se você acha que essa vida de Potirendaba até ser reconhecida nacionalmente, se isso deixa a sua vida assim mais desumana, como que você transa essa questão de popularidade e você enfrenta essa situação perante você mesmo? Bom, eu levo numa boa. Eu ainda continuo sendo aquela menina de Potirendaba, apesar de toda a fama, né, que você disse agora. Realmente eu acho que a empresa muda tudo, principalmente no esporte amador. Eu acho que quanto mais empresas estiverem investindo no esporte amador, mais os atletas têm a ganhar e o Brasil também. E no mais eles também não saem perdendo. No aspecto do casamento, eu acho que a pessoa ela tem que pôr em primeiro lugar o basquetebol. Em primeiro lugar Eu, por exemplo, tudo na minha vida eu ponho em primeiro plano o basquetebol. Se você usar esse tipo de método, não tem problema de nenhum tipo de casamento, essas coisas interferir na sua vida. Hortência, você me disse certa vez que não tem religião, mas tem um Deus. Quem é esse seu Deus? Eu não sei o nome dele, não. Sei que por exemplo, a minha família é católica. Então eu não sou católica. Eu sou porque minha família é. Mas tem muitas coisas ali que eu sou a favor e tem muitas coisas que eu não concordo. Como as outras religiões. Então eu tiro de todas, eu tiro um pouco. E tiro as minhas conclusões. E daquelas religiões eu fiz o meu Deus. Eu gostaria de saber se o basquete brasileiro já atingiu o nível das grandes potências mundiais. Não, atingir o nível ainda não. Falta muita estrutura ainda, eu acho. Agora, eu acho que pode chegar lá. Porque a gente tem aí aqui em São Paulo, pelo menos o Pinheiros e o Paulistano, que tem grandes equipes de voleibol e não investem em outro tipo de esporte. De repente, eles também precisam de uma empresa. Porque, de repente, ela não pode ter o voleibol, o basquetebol, ao mesmo tempo. Então, ela tem que escolher. Ou ela tem o basquetebol, ou ela tem o voleibol. É que nem o Corinthians. Agora que começou a investir no basquetebol masculino, né? Hortência, o que você acha do calendário feminino do basquete? Bom, esse é o famoso dilema, né? Realmente é muito... O calendário do basquetebol feminino não é um dos melhores, né? Porque, veja bem, ano passado, eu não tive férias. Eu não tive uma semana sequer de descanso. No entanto, chegou na final do campeonato, eu não aguentava mais. Você acha que o brasileiro poderá, através do basquete, chegar como americano ou não? Eu acho.
Eu acho que nós podemos chegar aos americanos, apesar que nós estamos muito longe. Porque, por exemplo, eles já devem ter o calendário do ano que vem pronto. Hortência, por que com todo o seu potencial você ainda está aqui no Brasil? Bom, primeiro que eu adoro o Brasil. Eu não quero sair do Brasil. Eu não sei, eu sou patriota até demais. Pelos problemas que o Brasil tá correndo aqui dentro. Ô Magrela, você está pensando mesmo em deixar a gente aqui e vai para os Estados Unidos ou para a Itália? Sou fã sua e queria saber se muitos dólares faria você trocar o Brasil pela Europa ou pelos Estados Unidos. Só se for muitos dólares. Dólar é uma coisa que dá coceira. Dá coceira. É. E aí, o casamento, como é que ficava? Também tem isso. Você tem que pensar na família, você tem que pensar no seu namorado, que você vai ter que largar aqui. Você tem que pensar nas suas amizades.